Meu caro Sérgio Aguiar, obrigado pela entrega. A gente está aqui falando ao vivo, Cristina Lemos e eu, com um Brasil que já se definiu neste dia 2 de outubro. Você tem uma série de decisões importantes. Vamos começar por São Paulo, que vai para o segundo turno. Vamos aos números. Tribunal Superior Eleitoral recebendo a totalização dos votos. Nós temos menos de 4% das urnas a serem apuradas no Brasil. E o segundo turno está aqui, ó, em sinais trocados. Tarcísio, do Republicanos, vai em primeiro lugar para o segundo turno com 42,38% dos votos e Fernando Haddad, que os institutos de pesquisa erroneamente apontavam como líder para essa disputa no segundo turno, vai em segundo lugar com 35,63% dos votos, Cris. Diferença respeitável, 7 pontos percentuais nessa disputa de segundo turno. Os votos dos tucanos em São Paulo vão fazer muita diferença, pendendo para um lado ou para outro. O presidente Bolsonaro conquista um palanque fortíssimo em São Paulo com a chegada de Tarcísio Gomes de Freitas à frente de Fernando Haddad para a disputa de segundo turno. Quer ver outra coisa que os institutos de pesquisa não capturaram? Quem é o novo senador eleito por São Paulo? Vai ver aqui, é o astronauta Marcos Pontes, do PL, com 49,74%. Todas as pesquisas falavam em Márcio França, ex-governador, ex-prefeito na Baixada Santista, pois sinal trocado mais uma vez, com 26 milhões de votos apurados. 10 milhões e 600 foram para Marcos Pontes, que agora começa um mandato no ano que vem como senador da República. E agora, vamos saber como é que está esse cenário também para a presidência da República. O Tribunal Superior Eleitoral acaba de definir que, matematicamente, vamos para o segundo turno para a eleição à presidência. 97,07% das urnas apuradas. Lula, do PT, tem 47,88% e vai para o segundo turno com Jair Bolsonaro, do PL, com 43,68%. É uma eleição das primeiras vezes. É a primeira vez que um presidente enfrenta um ex-presidente da República e ambos agora aí, ó, matematicamente com 120 milhões de votos totalizados. Segundo turno. Observe, Edu, que no caso do ex-presidente Lula, ainda se pode dizer que está dentro da margem de erro do que estimavam as pesquisas. No caso do presidente Bolsonaro, não. Bolsonaro está muito acima da expectativa de votação que as pesquisas indicavam. E também o importante derretimento de Ciro Gomes ali de 6 para 3 pontos percentuais. É, sem dúvida, a pior campanha de Ciro, a campanha à presidência da República. Da campanha presidencial, vamos para o governador reeleito no Rio de Janeiro. Ele é Cláudio Castro, aparece para você aqui com 97% das urnas apuradas. Ele teve 58,48% dos votos. Cláudio Castro é do Partido Liberal, conseguiu mais de 4.800.000 votos, deixando Marcelo Freixo, do PSB, para trás. E agora a gente tem Tarcísio de Freitas falando agora ao vivo em São Paulo. A gente vai mostrar para vocês essas imagens do ex-ministro de Bolsonaro indo para o segundo turno em primeiro lugar. Vamos ouvir. De um modelo. Há muito tempo o PSDB está no poder, cansa, né? Na verdade há um cansaço, né? Há uma falta de novidade. Essa novidade é o que a gente trouxe. Então, são projetos que a população tem esperança que saiam do papel, ela não vinha acontecendo, por isso a gente teve uma adesão tão grande. Então, o que a gente vai fazer? Vamos conversar principalmente com os prefeitos a partir de agora, vamos nos voltar muito para esse diálogo, que eu acho que vai ser super importante. E vamos ver, a gente está aberto à conversa, mas eu acho muito importante manter essa linha nossa, né, que é a linha da mudança, é a linha da modernidade. Então, o que não funcionou nesse período de tempo, ou que já se esgotou, ou que já cansou a população? É essa novidade que a gente está oferecendo, e essa novidade foi muito bem aceita. Então, é muito importante a gente sinalizar que a gente está indo nessa direção, na direção de uma política social muito forte, muito efetiva, um plano de governo que vai cuidar das pessoas, que vai olhar para as pessoas em situação de rua, que vai olhar para a questão da saúde, da educação e da segurança, e por outro lado vai focar muito na geração de emprego. A gente quer tornar o estado de São Paulo mais competitivo e eu tenho certeza que essa é a aspiração do paulista e a gente vai buscar trazer quem está pensando da mesma forma para dentro do barco, para dentro do time. Você já falou com o presidente? Acabei de falar com ele. Fizemos aí uma análise. Tarcísio de Freitas falando ao vivo em São Paulo. Você acompanhou o primeiro relato dele, depois
da boa notícia, a boa surpresa que recebeu de que foi de fato para o segundo turno, mas liderando a disputa. Estava comentando, inclusive, que já tinha comentado essa vitória, que pode ser chamada por ele de vitória, com o presidente Jair Bolsonaro. E a primeira frase do candidato Tarcísio Freitas era dirigida aos prefeitos do interior de São Paulo, que são base eleitoral do PSDB, Edu. E vale lembrar como ficou distante das pesquisas, né? Falavam em Fernando Haddad com 41 e Tarcísio de Freitas com 31. Você viu essa inversão, né? Olha, governador reeleito no Rio de Janeiro, é reeleito, governador e não eleito, com 98,21%. Aí você tem o resultado de Cláudio Castro, que segundo os institutos de pesquisa, em mais um erro, apontavam a possibilidade de um segundo turno e não de uma reeleição imediata nesse domingo. Cris. Governou por apenas 2 anos o Rio de Janeiro, substituindo Wilson Witzel, conseguiu se afastar da imagem desgastada de Wilson Witzel, aliou-se ao presidente Bolsonaro e está aí reeleito o nosso governador Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. 2 decisões importantes do Sudeste brasileiro. Lembrando que em São Paulo é o fim de uma hegemonia de quase 30 anos do PSDB. E agora você tem aqui os números para o Senado do Rio de Janeiro. Olha, 98% das urnas apuradas, Romário eleito pelo PL com 29,10%. O senador reeleito, portanto, com mais de 2.300.000 votos. Deixou para trás Alessandro Molon, Daniel Silveira e Clarissa. Essa é a situação para o Senado da República, por decisão do eleitor fluminense. E olha, o candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, falou agora há pouco sobre o primeiro turno das eleições. Vamos acompanhar. Chegamos aí, ao que consta, alguma coisa em torno de 36% dos votos válidos, o que era um pouco menos do que nós almejávamos, mas perto dos 40%, que era a meta estabelecida no início da campanha. A hora agora é de celebrar o resultado. O campo progressista está no segundo turno, isso não acontece há 20 anos e nós temos a melhor proposta para disputar esse segundo turno. Parece que uma conversa entre Fernando Haddad e Rodrigo Garcia já está para começar, se é que não teve ali um interlocutor na figura de Geraldo Alckmin. A gente já vai ser a noiva cobiçada aqui em São Paulo, PSDB. Provavelmente, depois de 27 anos de hegemonia do PSDB. No estado de Minas Gerais, a reeleição de Romeu Zema, do Novo, com 56,34% dos votos. Lá em Minas faltam menos de 3% para liquidar a fatura, mas essa é uma fatura que já estava sendo cantada, né? E você viu aqui também em Minas Gerais, com uma votação muito importante do governador agora reeleito. Vamos ouvir o que disse agora há pouco o 4º colocado na disputa eleitoral para a presidência da República, Ciro Gomes. Veja. Eu quero, se me permitirem, agradecer do fundo do coração aos brasileiros e brasileiras que, em todos os rincões do Brasil, deram a mim o seu voto, apesar de tudo que aconteceu. Quero dizer a vocês que eu estou profundamente preocupado com o que eu estou assistindo acontecer no Brasil. Por isso eu peço a vocês que me deem mais algumas horas para conversar com meus amigos, conversar com o meu partido, para que a gente possa achar o melhor caminho, o melhor equilíbrio, não é, para bem servir a nação brasileira. Para quem fez 13 milhões de votos na eleição de 2018, agora cerca de 3 milhões de votos. Edu, me permita, há uma tese de voto útil aí nessa reta final, nesse dia 2 de outubro. Aparentemente, votos do candidato Ciro Gomes migraram para o candidato Jair Bolsonaro. É a tese, nesse momento, dos analistas. Há de se ver mesmo. Senador eleito por Minas Gerais. Vamos ver quem foi? Senador Cleitinho, do PSC, com 97,44% das urnas, 41%, mais de 4 milhões de votos, novo senador de Minas Gerais, Cleitinho. No Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, com 44,18% dos votos, mais de 2 milhões e meio de votos, senador eleito dos gaúchos. E no Paraná, o senador eleito é Sérgio Moro, do União Brasil, ex-juiz, ex-ministro, com quase 2 milhões de votos. Também tivemos senadora eleita pelo Distrito Federal, ela é Damares Alves, ex-ministra do governo Bolsonaro, pelo Republicanos, 44,98% dos votos. Cris, uma sessão de senadores eleitos aqui com E uma sessão de ex-ministros, né? Verdade. Você vê, Damares Alves, Marcos Pontes, Hamilton Mourão, vice-presidente, enfim, vamos ver com a cara do novo Senado.
Olha, a gente continua acompanhando aqui, faltam menos de 2,5% das urnas para fechar a totalização dos votos em todo o Brasil. Você continua aqui no R7 e na Record News, acompanhando toda a apuração ao vivo. Eleições 2022, o voto na Record.